passar a palavra ao nosso colega e sempre amigo deste Conselho Regional, Dr. António Raposo Subtil. Não sei antes também fazer aqui uma breve nota curricular. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogado, pós-graduado em Direito do Arrendamento pela mesma faculdade, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, 2005, no treino 2005-2007, que esteve presente na prova de agregação da senhora professora Catarina, presidente da atual Comissão de Política Legislativa da Ordem dos Advogados, docente convidado e coordenador de várias pós-graduações, interveniente também enquanto advogado e árbitro em várias arbitragens, conferencista, convidado em diversos seminários e conferências em Portugal e no Brasil, nas temáticas do direito imobiliário, autor e coautor em várias publicações no âmbito do direito imobiliário e financeiro. E o Dr. Subtil vai então agora explicitar e problematizar o impacto da Covid-19 nos contratos de arrendamento, pelo que lhe passo agora sim de imediato a palavra. Obrigado. Os meus parabéns pela iniciativa ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados da Madeira, à Paula Margarido. Realmente é uma iniciativa excelente. Fazer aqui um apelo à divulgação das iniciativas, quer da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na primeira intervenção pioneira do professor Mota Pinto, com a coordenação do professor António Pinto Monteiro, no que diz respeito a estas temáticas, que têm vídeos excelentes e também um PowerPoint, um conjunto de diapositivas interessantes, e naturalmente a iniciativa da Faculdade de Direito de Lisboa, com a coordenação da professora Catarina, que deu agora, enfim, à estampa um e-book extraordinário, gratuito, e que a Ordem deve divulgar para todos os advogados, por ser uma ferramenta importantíssima para a crise na procura do conhecimento. Eu fiquei aqui esmagado com estas duas intervenções, com pessoas realmente notáveis, que sempre foram uma referência académica para todos nós, e vou assumir aqui o papel do advogado, que perante, enfim, então, de outras conferências, vai aqui assumir uma posição, o advogado naturalmente parcial, a posição de advogado defensor do lojista em centro comercial, de titular, advogado também do titular de um contrato de exploração de um estabelecimento de alojamento local e também de advogado de um arrendatário, pessoa coletiva que arrendou um imóvel para habitação, naturalmente tem que ser dos seus colaboradores, e se tiver tempo de advogado de um prestador de serviços de gestão hoteleira, sobre as várias formas que enfim, pode ter essa gestão hoteleira. Naturalmente que este último ponto será impossível de tocar. Qual é a base de partida para fazer de advogado e encontrar argumentos na defesa deste hipotético cliente? Desde logo o decreto número 2A de 2020, que regula o estado de emergência e que tem um artigo 10º que trata pela primeira vez, que introduz pela primeira vez um conceito que é o conceito de formas contratuais de exploração de imóveis. O que é que diz este decreto? Diz que o encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do presente decreto não pode ser invocado como fundamento da resolução, denúncia ou outra forma de extinção dos contratos de arrendamento não habitacionais ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de desocupação dos imóveis onde se encontrem instalados. E aí fica logo o problema que é, no arrendamento não é um problema de instalação, no arrendamento do imóvel ao objeto, nas outras formas contratuais parece que o legislador quis dizer que havia aqui uma interposição para dizer onde está instalado é tal alguma coisa antes do objeto do contrato. Então aqui começa-se a adivinhar que quando o legislador tratou as outras formas contratuais, não quis fazer um paralelismo, uma aproximação à locação, mas porventura à exploração económica de imóveis. Só que não usou a expressão que já existem noutros diplomas, nomeadamente no regime dos fundos de investimento imobiliário, que refere que os fundos de investimento imobiliário podem ter imóveis ou direitos destinados a arrendamento ou à exploração económica. Também em matéria de IVA, a administração fiscal tem entendido que sempre que se junta a um imóvel uma prestação de serviço, que o regime do IVA é o regime geral, porque há uma preponderância de uma exploração em função de outros elementos que não o gozo da coisa, neste caso da coisa imóvel. Aparece aqui, esta é a primeira base da análise. A segunda é a lei número 4C/2020, que cria o tal regime especial da moratória ou de diferimento no pagamento das rendas. Só que tem sido feito, na minha opinião, aqui às vezes uma abordagem um bocadinho limitada deste diploma, porque normalmente fala-se que este diploma tem um artigo 10º, e tem efetivamente, que eu vou passar a referir, tem um artigo 10º que manda aplicar às outras formas contratuais o capítulo anterior, que é o capítulo que
que permite o diferimento das rendas para os arrendamentos não habitacionais, que aliás tem uma epígrafe curiosa, a epígrafe é a cessação do contrato ou outras penalidades, que é a mesma epígrafe do artigo 9º, isso é um diploma que tem duas epígrafes iguais, que agora a alteração que está para publicação vem corrigir, vem retificar, mas não estava, vem alterar a epígrafe do artigo 10 para outras formas contratuais, sem mais, e por isso, quando estamos a ler este artigo 10º, está-se a ler como se fosse um âmbito, um alargamento do âmbito deste regime às outras formas contratuais, mas aparentadas com os contratos de arrendamento não habitacionais. Só que este diploma, no seu artigo 1º, que é o âmbito, tem epígrafe âmbito, tem o número 2, que é exatamente igual ao artigo 10º. Diz o número 2, o disposto na presente lei é aplicável a outras formas contratuais de exploração de imóveis. Então nós temos o artigo 1º, que faz um alargamento do âmbito e manda aplicar todo o diploma, e depois temos o artigo 10º, que manda aplicar o capítulo 3º. Sendo que o artigo 10º ainda tem aqui uma curiosidade, que enquanto que aqui manda aplicar as outras formas contratuais, o artigo 10º diz formas contratuais que tenham por fim comercial, ou seja, diz formas contratuais de exploração de imóveis para fins comerciais. Sabendo nós que o capítulo 3º deste diploma não se refere só às formas de arrendamento comercial, mas, por contraposição, à habitação, às formas não habitacionais, dado que é essa a divisão que hoje o regime do arrendamento tem, quando no passado existiam, enfim, uma divisão para serviços, para comércio, hoje é habitacional e não habitacional. Então, o que é que nós temos neste diploma? Temos diria, alargamento de âmbito e de âmbito do regime, que é um alargamento que só pode ser a aplicação do período de diferimento dos 12 meses a estas formas de contrato, porque embora a lei diga que com as necessárias adaptações, não estou em querer que adaptar olha, se for uma cedência de loja em centro comercial, já não é 12 meses, o pagamento de renda é 10. Se for um contrato de gestão hoteleira, está aqui abrangido, já não é 10, é 8. Com certeza que a adaptação que aqui se impõe não é bem uma adaptação, mas a avaliação, a interpretação de que aquele contrato, digamos assim, como uma forma contratual de exploração de imóveis, é um contrato que na sua base tem os mesmos pressupostos de que teria, enfim, se tivesse sido formado na base, na tipologia dos contratos de arrendamento. Mas mais à frente vou também tentar dizer alguma coisa sobre isto. O Sr. Professor Mota Pinto já respondeu a estas questões quase todas, enfim, mas eu ia tentar ainda falar no artigo 1040 do Código Civil, que tem a ver com a redução da renda. Tem havido, para minha, digamos assim, surpresa, uma grande facilidade em mandar aplicar, ou considerar que é aplicável, o artigo 1040, que não é o caso do Sr. Professor Mota Pinto, mas, enfim, nas newsletters que os escritórios de advogados fazem em geral, dizem logo que se aplica o 1040 a todos os contratos de cedência de loja de centro comercial, de prestação de serviços, desde que imediatamente envolva um imóvel, aquilo é direto. Enquanto que eu tenho aqui e por isso considerei que uma base da minha argumentação enquanto advogado nestas posições que anteriormente referi, eu entendo que o 1040 tem um âmbito muito restrito, está dentro da locação, e estando dentro da locação, nunca, enfim, foi tido como sendo aplicável, nomeadamente ao contrato de cedência de loja em centro comercial. Aliás, o contrato de cedência de loja em centro comercial, anteriormente designado por contrato de gestão empresarial, e de outros nomes que também teve, sempre foi solicitada uma regulamentação específica e sempre foi considerado, para além de um contrato atípico, carecia, estava suportado na autonomia da vontade das partes e carecia de uma regulamentação própria. Aliás, no âmbito também do regime dos fundos imobiliários, foi anunciado por várias vezes a criação de um diploma só para regular este regime das lojas em centro comercial, do retail espaço, enfim, e daquilo que são enfim, as cedências de gozo de imóveis em plataformas logísticas e em zonas de comércio por grosso e, em especial, o que é mais relevante são os centros comerciais. Por isso, vou partir desta base do artigo 1040, mas dando já nota, enquanto advogado de um lojista, que acho que se não aplica, ou pelo menos que é duvidoso. Nunca pode ser que não se aplica, porque se tiver um outro cliente que patrocina
enfim, em que me peçam o patrocínio de um centro comercial, porventura aí terei uma posição um bocadinho diferente, porque os advogados têm esta particularidade que devem ser parciais, desde que respeitem os princípios éticos e, naturalmente, a forma da lei e os princípios gerais de direito. Então, qual é a questão, qual é o problema para um advogado que assume a posição que aqui pretendo assumir? É, desde logo, a questão que o seu professor colocou, que é saber se estas medidas legislativas excepcionais, e a sua professora também, que foram agora, enfim, aprovadas pelo legislador, impedem o recurso aos outros mecanismos. E a quais mecanismos, ou se a todos os mecanismos. A primeira questão é se esta lei, que acabei de mencionar, que permite tal moratória ou deferimento do pagamento das rendas, não é uma lei armadilha. E uma lei armadilha no sentido que se o arrendatário for pedir, porque não é obrigado até a anunciar, contrariamente ao arrendatário habitacional, o arrendatário não habitacional, neste diploma, no capítulo 3º, não tem que anunciar que não vai pagar a renda. Não há nenhum mecanismo de comunicação prévia a dizer que não vai pagar a renda. Mas vamos admitir que o faz, o seu advogado diz, olha, comunique lá que efetivamente está com dificuldades. Aliás, o capítulo 3º tem como epígrafe, que é outra, enfim, especificidade interessante, tem como epígrafe a redução, para ler exatamente o que é que cá está escrito, diz arrendamento não habitacional, quebra de rendimentos dos arrendatários não habitacionais, mas depois não manda aplicar o regime quando há quebra de rendimentos, mas sim quando o estabelecimento está fechado, ou está suspenso, ou, digamos assim, não presta as suas utilidades. Pressupõe-se, obviamente, que está fechado, há uma quebra de rendimento, é um pressuposto, mas, efetivamente, outros rendimentos que pudesse vir a ter o arrendatário, contrariamente à exigência que se faz no capítulo 2º para o arrendamento habitacional, em que se exige efetivamente uma quebra e uma demonstração da quebra do rendimento da família, aqui não se exige nenhuma demonstração, a não ser, obviamente, que os pressupostos da aplicação deste regime, que é que a loja, que o estabelecimento esteja fechado, que naturalmente se verifiquem para que haja mora, ou seja, para que a renda seja devida e, não sendo paga, assim mora, possa beneficiar do deferimento do pagamento da renda. Então o problema é este, é saber se eu pedir a mora, saber se mais tarde, quando quiserem invocar, nomeadamente, o regime do artigo 437, não estou já agarrado, se não tenho aqui uma armadilha. Esta é a primeira questão que o seu professor, enfim, já deu nota e que a doutrina daquilo que eu tenho lido está muito mais aberta do que a doutrina passada, em que dizia se o legislador intervém a título, digamos, essencial ou excepcional, ainda que não refira qual é a base que ele pretende alterar, normativa, entende-se que ele regulou a matéria e por isso que os particulares, as partes, não podem questionar no futuro a aplicação de outros institutos. Desde logo, quais são os institutos que aqui se poderiam socorrer, que um advogado se pode socorrer? Eu tenho uma leitura, eu sei que a doutrina só pontualmente tem admitido em Portugal, no Brasil é muito mais flexível, eu tenho admitido que a exceção de não cumprimento é para um advogado na relação com o cliente e na interposição do litígio ou na tentativa de resolver um litígio, é realmente um instituto importante. Porque entendo, e quem entende, minoritariamente, mas isso acontece, que não há, a exceção de não cumprimento não se aplica só quando a parte não cumpre porque não quer cumprir. Pode também, parte devedora, pode também ocorrer quando a parte não cumpre porque não pode cumprir, que é o caso da pandemia. Ou seja, a inserção do artigo 428 não é limitativa da interpretação de que se o devedor não cumpre, eu não sou obrigado a cumprir, ainda que ele esteja impedido de cumprir. Ou seja, não é só para as situações de incumprimento do devedor que eu posso invocar enquanto credor a exceção de não cumprimento. Aliás, os brasileiros tratam isto como exceção de contrato não cumprido e do outro lado posso não cumprir. Também se for pelo regime do artigo 795, impossibilidade de prestação dos contratos bilaterais, o sinalagma também leva-se, tu não cumpres, eu não cumpro, ou quem não presta não tem a contraprestação. E relativamente aos casos que referi, quer da cedência de loja em centro comercial, quer da gestão empresarial de alojamento local, quer nas situações de prestação de serviço, de gestão hoteleira, efetivamente, se não me dão o bem onde eu faço o meu negócio, eu não vou pagar a contrapartida que estava, digamos assim, no contrato prevista para tal contraprestação, para tal sinalagma.
E aí, se eu invocar a exceção de não cumprimento, tem o efeito de ficar suspensa até a avaliação posterior se efetivamente a minha não contraprestação, digamos assim, é abusiva ou não é abusiva, e aí posso ter um tempo de espera para entrar mais à frente no regime do artigo 437, na modificação e resolução contratual, verificado nos pressupostos que o professor Paulo Mota Pinto referiu, os 4 pressupostos muito densos e muito importantes, e não tenho já que me atravessar, entre aspas, tenho já que me expor, pedindo a moratória, pedindo deferimento para 12 meses, porque aí a interpretação pode ser uma de duas. Ou, se eu estou a pedir, é porque já me consigo, enfim, reequilibrar economicamente, é porque já consigo sobreviver dentro da alteração da base do negócio e por isso tenho um plano de negócios que já adianto como possível e como viável, ou então pode ter a interpretação, se eu também não peço esta moratória, de que não preciso dela, porque o legislador me está a dar a possibilidade de eu pagar as prestações a renda, se eu não o faço, se mais à frente venho dizer qualquer coisa, diz, mas então porquê é que não pediu? Só que nós não sabemos quando é que termina no plano económico esta crise. E por isso nós não sabemos se os centros comerciais abrem no próximo mês, se abrem em setembro ou, porventura, se depois de abrirem vão ter aqui um período de entrada, enfim, de crescimento das vendas que pode vir a formar efetivamente um desequilíbrio contratual, um desacerto entre as posições do senhorio gestor empresarial do centro comercial e locatário ou utilizador de uma loja no centro comercial que, porventura, justifique a espera. Tem-se naturalmente avaliar a situação em concreto. Então, quais são os grandes argumentos para se defender que a cedência de loja em centro comercial não está abrangida na natureza do contrato pelo artigo 1040 e, obviamente, que com isso não há mora no não pagamento da renda. Não há mora porquê? Porque a renda não é devida. E não é devida porquê? Não é devida porque há uma exceção de não cumprimento, dado que o centro comercial me impediu de usufruir a loja e o centro comercial leia-se porque há uma ordem de encerramento dos espaços comerciais ou por uma medida administrativa da Autoridade de Saúde, ou como acontece no caso da Madeira, relativamente aos impedimentos turísticos e ao alojamento local, por decisão mesmo de encerramento, o que não acontece no continente e por isso eu ainda há pouco ter adiantado, também podia fazer aqui a defesa da posição de advogado do titular de um contrato de gestão de estabelecimento de alojamento local ou de estabelecimento hoteleiro. Eu digo aqui já estabelecimento de alojamento local para distinguir das situações em que o alojamento local se faz suportado num contrato de arrendamento, digamos assim, clássico. Então dizia, primeiro argumento, nunca foi defendido que o regime do arrendamento ou da locação era aplicável, na evolução histórica isso permite-se dizer que era aplicável aos contratos de gestão empresarial ou de cedência de utilização de loja. Desde logo, para quê? Para fugir ao vinculismo que na altura e à base rígida que o regime do arrendamento tinha. E por isso, toda a defesa desse contrato era suportá-lo na autonomia da vontade, dar-lhe uma configuração que passava, por isso, gestão empresarial, por um misto de cedência de espaço com elementos de negócio que eram dados também ao utilizador, na medida em que o mix de lojas no centro comercial deve ser configurado para que crie atratividade na entrada no centro comercial e por isso fomente o consumo nos vários tipos de lojas. Não é comum que existam, digamos assim, lojas, concorrência sim, mas que esgotem e por isso que enfraqueçam a entrada de pessoas, até por vezes se estabelece nos contratos um número mínimo de entrada de acesso ao centro comercial e por isso aquilo que o gestor do centro comercial oferece não é um espaço de 20 metros quadrados, é um espaço de 20 metros quadrados com 100 lojas, sendo que as lojas têm um tipo de atividade diversa. A questão que é muito importante do horário, a questão da segurança e a questão do marketing geral que é feito e que não está na disponibilidade do lojista, contrariamente a um arrendamento comercial, um arrendamento não habitacional de loja virada para a rua. A partilha do risco, que também foi mencionada e que é comum nas rendas variáveis, nas benfeitorias na loja, ou seja, a loja é entregue em tosco e depois quem faz o seu acabamento segundo o layout aprovado pelo gestor do centro comercial é o lojista, muitas vezes isso corresponde a um valor de investimento significativo. Aos limites de utilização do espaço, ou seja, não se pode usar o espaço como se quer. Se aquela loja foi cedida para 10 mesas, o lojista não pode colocar 15, não pode colocar 5,
tem que ter a utilização do espaço de acordo com o dito, digamos assim, configuração digamos assim, utilização e limitações de utilização, não só por razões de segurança, mas também por razões comerciais. Muitas vezes até se limita os produtos que se podem colocar numa loja, porque há concorrência dentro do centro comercial e por isso se faz uma limitação às vendas dentro da mesma área de atividade. Depois, porque os contratos não seguem o padrão, o tipo que é comum ao arrendamento não habitacional. Basta ler um contrato de cedência de loja de centro comercial para perceber que tem 100 páginas, 20, 30, 40 páginas, e um contrato de arrendamento comercial, tem comercial no sentido de loja virada para a rua, tem 2 páginas. E, desde logo, porquê? Porque há controle de vendas, porque há monitorização das entradas na loja, porque para controlar as remunerações variáveis é preciso ter acesso à faturação, porque por vezes há uma amortização do valor das chaves. Quando se toma posse da loja, adianta-se um valor ao gestor do centro comercial, chama-se preço aos chaves, e desde logo também porque não pode o lojista, digamos assim, perdendo rendimento, deixar de utilizar a loja. Ou seja, o lojista não pode optar. Eu não quero ir trabalhar, não quero ir abrir a loja, vou deixá-la fechada. Não pode fazer isso, tem que manter um horário de funcionamento, uma atividade e, sobretudo, um suporte de infraestrutura humana e de controlo de vendas, e às vezes até de segurança, como são lojas muito grandes, de segurança, que independentemente do momento mais favorável nas vendas ou menos favorável, vai ter que manter. De verão, de inverno, de outono, sempre aquele horário, porque esse horário lhe é imposto pelo gestor do centro comercial, pelo seu senhorio. E nesse sentido, para além das obrigações de permanência, que são também muito significativas, muitas vezes o próprio lojista, que é uma loja âncora, tem que dar ao centro comercial, ao seu senhorio, tem que lhe dar uma garantia de permanência, independentemente de ter prejuízo no funcionamento da loja, porque, como é a loja âncora, ele dá a marca da sua loja, dá, digamos assim, o seu ambiente naquele mix de loja, para que os outros possam chegar ao centro comercial e possam arrancar com um conjunto de valências desse centro comercial que é fundamental para atingir um determinado plano. E aí há um custo que essa loja âncora sofre no momento de arranque e, por isso, há um período de permanência que é imposto. Coisa que não é comum nos contratos de arrendamento não habitacionais. E também, importante, as garantias. As garantias que são prestadas pelo lojista são garantias que excedem em muito as garantias normais dos arrendamentos não habitacionais. Bom, e com isso tudo nós temos elementos no contrato de cedência de loja em centro comercial que também se designa por gestão empresarial, para se dar a noção de que efetivamente o que se vai receber é um negócio que depois é desenvolvido num espaço físico e não um espaço físico para eu fazer o negócio. Por isso, o estabelecimento é o centro comercial e o estabelecimento não é o que eu tenho dentro da minha loja, contrariamente, por exemplo, àquilo que se faz na locação de estabelecimento, que, por regra, é proibida dentro de um centro comercial, em que eu cedo o imóvel e cedo a exploração do imóvel com os elementos que lá estão do estabelecimento, e aí, sim, esse contrato, locação de estabelecimento, na minha opinião, é o que esteve em causa na intenção do legislador quando estabeleceu outras formas contratuais. Eu penso que as outras formas contratuais, o legislador pretendeu incluir não os contratos que tinham autonomia, que tinham uma densidade e uma natureza muito reconhecida no mercado, mas as situações que o legislador transfigurou, que antes era o arrendamento e agora estão na locação, mas que se chama locação de estabelecimento, mas que se aplica ao regime do arrendamento, e para não haver dúvidas, ele disse outras formas. Disse outras formas que eram próximas, estavam dentro desse regime, e não as formas anómalas que porventura pudessem existir, e aqui anómalas no sentido que nunca foram tratadas como próximas do regime da locação. Bom, então, o que é que eu posso agora adiantar quanto, e já para terminar, para não demorar muito tempo, quanto ao papel de advogado de um titular de um contrato de exploração de estabelecimento de alojamento local. E aplica-se na Madeira. E eu, naturalmente, sempre aceitaria este convite, muito me honra, mas sendo na Madeira, dá-me aqui um especial prazer porque me permite fazer este tipo de apresentação, dado que no continente não houve uma proibição do exercício da atividade turística e de alojamento local, o que aconteceu na Madeira. Então, como é que se pode classificar um contrato que alguém tem sob gestão 10 frações e que o senhorio sabe, que é o mesmo senhorio sabe,
que aquele arrendatário quer aquelas frações, sendo uma pessoa coletiva, naturalmente, para quê? Para aceder temporariamente, para deslocar temporariamente, porque o legislador diz, no alojamento local estamos na base de um estabelecimento, e configurou a relação de alojamento local, não vamos atentar muito aí, mas enfim, pelo menos a noção de estabelecimento está, digamos assim, expressamente referenciada quando se trata de alojamento local. Não é um empreendimento turístico, mas é um estabelecimento. Não é um estabelecimento turístico, mas é um estabelecimento que tem, enfim, no seu fim, a entrega de um espaço, de uma cama, de um serviço mínimo para que um turista possa residir. Sendo que, como não tem um prazo hoje limite, por absurdo, e conheço casos desses, alguns estrangeiros ficaram retidos em Portugal e neste momento estão há 2 meses e por visto, ficarão mais tempo nesses espaços, que eram espaços ditos de alojamento local. Então, numa situação como essas, aplica-se esta lei que mencionei da moratória diretamente ou vamos aplicar por força da extensão do número 2 do artigo 1º, ou seja, outras formas contratuais? Estamos perante um contrato de arrendamento ou este contrato de arrendamento, dado que ele tem, digamos assim, no seu objeto a gestão de uma atividade turística, que é o alojamento local, e tem um estabelecimento, digamos assim, intrínseco e, enfim, indiscutível no seu âmbito, teremos que ir pelo âmbito número 2 ou vai diretamente pelo número 1? Qual é que é a dificuldade que tem se for pelo número 1, que é que se aplica ao arrendamento não habitacional? É que não pode demonstrar a perda de rendimentos. E no caso da Madeira não tem problema nenhum, porque está fechado, pode usar o capítulo 3º, é um arrendamento não habitacional, e sendo um arrendamento não habitacional, tendo lá uma família, não importa, porque não tem que demonstrar que essa família perdeu os seus rendimentos, sendo que não é arrendatária, mas no caso da Madeira, a questão está resolvida. No caso do continente, poderá ser um bocadinho mais discutível, sendo que, em algumas situações, se demonstrar que aquele arrendamento tem uma família que carece de proteção, apesar de tudo, embora o arrendamento tenha sido feito por uma pessoa coletiva, na minha opinião, se poderia aplicar o capítulo 2º do arrendamento habitacional. E também, e vou já terminar, o mesmo para os casos em que o arrendamento é feito por uma pessoa coletiva. Existem centenas de casos em Lisboa, centenas, é feito por uma pessoa coletiva, mas que o senhor o sabe e menciona no próprio contrato que essa pessoa coletiva está a arrendar 10 frações para os seus colaboradores e para as famílias dos seus colaboradores, nomeadamente aqueles que estão expatriados, aqueles que, enfim, estão no país numa função e que alguns permanecem e continuam no país. Numa situação dessas, essa empresa, digamos, pode ter dificuldades, mas o imóvel é para a habitação. As pessoas que lá estão podem ter perdido famílias os seus rendimentos e é suscetível de aplicar, dentro do princípio da proteção social a essas famílias, aplicar o diploma na moratória pelo capítulo 2º, ou seja, sendo uma pessoa coletiva arrendatária, ainda assim pode ser um arrendamento habitacional, dado que as pessoas coletivas normalmente não habitam prédios de habitação, como é óbvio, não têm a função de residência ou de habitação, e por isso, sabendo à partida que era uma família do seu funcionário que estava lá, posso eu demonstrar que não é a perda de rendimento do arrendatário, mas da pessoa que lá está, e fazer aqui uma adaptação e, por isso, encontrar um sentido àquilo que o legislador disse com as devidas adaptações, dado que o âmbito do legislador, ou o legislador alargou o âmbito, não no capítulo 3º, mas no artigo 1º, o alargamento do âmbito é um alargamento geral do regime da moratória, e por isso posso eu entender que, tendo como arrendatário uma pessoa coletiva, mas como utilizador, como residente, uma família, se essa família perdeu todos os seus rendimentos, eu posso pedir a moratória, naturalmente, e tenho que juntar também a perda de rendimentos da pessoa coletiva. É aqui uma especulação, só para dar nota, que o legislador, ao ter introduzido um conceito que era totalmente desconhecido, que é a exploração de imóveis, e não a exploração económica, falou e até suprimiu essa expressão, e é errada, na minha opinião, e que é uma falta que faz sentido e que não devia ter ocorrido, e também ao ter feito a aplicação generalizada do diploma pela introdução do número 2, ainda que repita essa mesma expressão
no artigo 10º, no artigo 1º, peço desculpa, número 2 do artigo 1º, que é o âmbito do diploma, eu penso que podemos estar aqui, se estivermos pouco atentos, perante uma armadilha. Ou seja, vai-se pedir a moratória, o diferimento das rendas, e depois, quando se quiser à frente vir dizer que há uma alteração das circunstâncias e existe uma obrigação de negociação, perde-se um pouco este caminho e isso pode ser prejudicial. Entendo, na minha opinião, que no caso que referi, loja de centro comercial, na minha opinião, enquanto advogado, hoje na posição de defensor destas partes que aqui mencionei, o utilizador de uma loja de centro comercial, titular de uma exploração de alojamento local, gestor de empreendimentos turísticos que tenham sido encerrados, no caso da Madeira, é óbvio, nos outros, no continente, mesmo por via da autoridade de saúde, que em alguns casos mandou encerrar, mas poucos, é preciso ter isso em atenção, porque é preciso verificar o pressuposto que está na lei, que é haver um encerramento, haver uma impossibilidade de acesso ao local, dizia, numa situação dessas, eu penso que não se aplica o artigo 1040 e que o caminho é invocar a exceção de um cumprimento e depois de avaliar a perda, de avaliar o desequilíbrio económico, poder então socorrer-se do 437 por via da modificação e se a modificação não for aceita pela contraparte da resolução, se tornar de todo a base do negócio insuportável pelas suas alterações e desequilíbrio financeiro, mas isso, e muito bem, quer o seu professor, quer a sua professora já trataram, e com isto, enfim, termino o papel de advogado destas posições que aqui referi, para dizer alguma coisa e para abrir o debate com, porventura, mais chama e com mais confusão, entre aspas. Era efetivamente a questão aqui colocada pelo Dr. Raposo Subtil, no que respeita a um contrato de arrendamento celebrado com uma inquilina pessoa coletiva, que efetivamente, ainda que seja o inquilino a sociedade, a verdade é que quem lá está a utilizar aquele imóvel são os trabalhadores dessa sociedade inquilina. E, portanto, e por virtude disso mesmo, se poderia invocar aqui a aplicação da moratória prevista na Lei 4C, ainda que a sociedade seja uma sociedade inquilina. Professor, o tema é saber se o legislador, ao ter mandado aplicar por desadaptações a outras formas, e a mandou aplicar por via do artigo 1º, se permitiu uma entrada no capítulo do arrendamento para pessoas físicas quando tem como titular do arrendamento uma pessoa coletiva, mas está escrito no contrato que é para os seus funcionários. Aqui uma desconsideração da pessoa, do arrendatário, em função do utilizador efetivo, da proteção social. Doutor Subtil. Não sei se o doutor Subtil, que é o especialista nesta matéria e que hoje está aqui a representar o Eu estava aqui a representar, escolhi, não me pareceu ser o mais fácil, lá que fiquei sem tema, o papel do advogado do logista. Bom, e estava aqui com a ideia de que, em geral, o contrato de cedência de loja em centro comercial, em geral, não se lhe aplica ao regime da locação. Logo, o 1040, em geral, ficará fora. Sendo que isto era aquilo como... Sim. Porquê? Porque o artigo 1040 foi formado numa lógica de toma lá o imóvel, dá cá a renda. Aquilo é uma coisinha muito clássica, onde não havia variáveis nenhumas. Isto é, o preto e branco já não tem nuances, já não tem outro tipo de elementos. E por isso era muito fácil fazer as contas. 1/6 do prazo. E reduz na proporção do tempo que esteve impossibilitado. Isto quando não há culpa, obviamente, nem do senhorio, nem do arrendatário. Já numa loja, num centro comercial, a não ser que o contrato seja um contrato de arrendamento clássico, e também existem lojas de centros comerciais que têm um contrato de arrendamento clássico, nós temos aí logo limitações que, à partida, até como o Sr. Professor Mota Pinto, enfim, se interroga no seu diapositivo, é como é que se calcula o sexto do contrato para efeitos, não é? Como é que se calcula a renda que se deduz? É a renda fixa, a variável, é a prestação para o condomínio. Depois, se eu tenho uma renda variável, então aí parece que a divisão do risco resulta. Mas não resulta pela aplicação do 1040, mas pela aplicação de outros princípios de direito e de divisão do risco. E a divisão do risco num contrato em que não se aplica ao 1040 é que quem suporta o custo de não ter renda é o senhorio, é o dono do bem, o imóvel. Então aí não havia mora, então aí não havia a ideia e o conselho do advogado não pode ser: o senhor tem que pagar a renda, entrou em mora, peça a moratória. Não, porque ele não tem que pagar a renda. Porque ele só tem que pagar a renda se for aplicável no 1040. Porque se não for aplicável no 1040 já não tem que pagar a renda. Porque o risco é
do dono do centro comercial. Pode-se levantar a questão, não é total o risco, porque se houver renda variável, mas aí já caímos no 437, já caímos na alteração, digamos, na modificação do contrato ou, enfim, noutra figura que se entenda. Parece-me importante que se avalie se este regime das lojas de centro comercial foi ou não foi pretendido, digamos assim, tocar, mesmo que seja como paliativo, pelo regime da Lei 4C. Eu ouvi o Ministro da Economia dizer na televisão, quando lhe perguntaram, nós não quisemos regular a situação dos centros comerciais e das lojas dos centros comerciais, quisemos unicamente tratar daquilo que era o arrendamento habitacional e não habitacional. Ele disse isso. É evidente que ele é o elemento, o conjunto que se designa pelo legislador, mas com certeza faz a interpretação autêntica. Mas parece-me que hoje, é claro, que um centro comercial em que há uma entidade que domina todos os meios desse centro comercial, não deixa entrar os lojistas, que o lojista entra quando o centro comercial, o dono do centro comercial, o seu, entre aspas, senhorio, quiser. Se lhe disser isso, tem que pagar a renda e tiver o centro comercial fechado 3 meses, porque, entretanto, não ultrapassa 1/6 do contrato e ele quer aplicar o 1040 e depois diz é o 1040 e tem o paliativo de poder pedir a mora, que o governo deu, sinceramente, parece-me que é desequilibrar gravemente estas posições nos contratos. Até porque, em termos históricos, faz sentido que não se remeta para o 1040. Porquê? Porque toda a gente, leia-se, todos os intervenientes no negócio imobiliário quiseram afastar o regime do contrato de cedência comercial do regime do arrendamento e quiseram porque tiveram medo, digamos, do vinculismo, das limitações da fixação da renda, na estipulação de rendas variáveis, no pagamento de calções superiores àquelas que são permitidas nos arrendamentos não habitacionais, nas benfeitorias que são perdidas no caso do fim do contrato, coisas que são negadas naquilo que está previsto no Código Civil e antes estava previsto no real. E é nesse sentido que, se andarmos uma vida inteira a fugir, e andámos no sentido, enfim, dogmático, no sentido do tratamento das questões do plano teórico, não é agora, à última da hora, porque há uma pandemia que mandamos para cima do 2040 essa realidade que antes andava à margem dela. Sem prejuízo, naturalmente, de haver contratos que são de arrendamento e que são de lojistas em centros comerciais, ponto. Não tem nenhuma especificidade. Mas todos aqueles que nós conhecemos que têm especificidades, aquelas 30 páginas, parece-me que não se podem, na sua classificação, considerar como locação, logo não caem no 1040. Se utilizar o paliativo, pode ser uma armadilha, e por isso é que é preciso ter cuidado. Eu estou aqui hoje na posição de advogado, enquanto, enfim, estando a dar um contributo, naturalmente, simples e menor no conjunto das intervenções que tiveram, mas para alertar os colegas que às vezes é preciso ponderar bem se um pedido de moratória não nos traga a defesa mais à frente, se a situação comportar, nomeadamente o recurso à impossibilidade da prestação ou até à modificação do contrato em definitivo.